Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Assunción ouviu o próprio nome ecoar pela praça de uma vila onde jamais havia pisado, seguido de uma generosa recompensa para quem delatasse seu paradeiro. Cobriu o rosto com o rebozo e se perdeu na multidão, sentindo que cada pessoa ao seu redor poderia ser, naquele instante, quem a reconhecesse e lhe arrebatasse a liberdade para sempre. Não havia cometido crime algum, mas um único homem poderoso fora suficiente para transformá-la da noite para o dia na mulher mais procurada de toda a costa. Para chegar até aquele instante, Assunción havia tido que fugir para uma terra que nem sequer conhecia, sem saber que ali se tornaria uma mulher a quem ninguém mais poderia controlar. Assunción Bautista tinha 20 anos e não se lembrava dos pais. Havia crescido entre as paredes frescas de um convento em Sonsonate, criada por freiras que a encontraram recém-nascida, envolvida em uma manta, no átrio da igreja, sem bilhete ou qualquer explicação. Um mistério que as religiosas mais velhas ainda comentavam entre sussurros sempre que alguém perguntava sobre sua origem. Sor Preta, a mais antiga das religiosas, cuidara dela como se fosse seu próprio sangue, ensinando-a a ler, a rezar e também, com o passar dos anos, a tingir tecidos com a precisão de quem domina um ofício completo. Foi ela também quem lhe ensinou a cuidar das contas das esmolas do convento, um conhecimento que Assunción exercia com orgulho silencioso a cada domingo, anotando cada moeda doada em um livro que as demais religiosas confiavam cegamente à sua honestidade. Nas noites de tempestade, quando o vento batia nas janelas do dormitório comunal, era sempre Sor Preta quem se aproximava de seu catre para assegurar-lhe que nenhuma órfã sob seus cuidados dormia verdadeiramente sozinha, mesmo que não tivesse mãe de sangue que a reclamasse. Foi graças a esse conhecimento que Assunción conseguiu, já adulta, um posto como aprendiz de tintureira na fazenda de Anil dos Morros, propriedade de uma família abastada que exportava anil até a capital e além. O trabalho era duro, com as mãos mergulhadas horas a fio em tinas de tingimento azul profundo que lhe manchavam a pele por dias. Mas Assunción agradecia como a primeira oportunidade real de construir uma vida própria fora dos muros do convento, de se sentir útil para além da caridade que a havia criado. Ganhou em pouco mais de um ano a confiança das tintureiras mais velhas, que a tratavam já quase como igual, ensinando-lhe segredos do ofício que normalmente guardavam zelosamente para suas próprias filhas. O capataz daquela fazenda, um homem de sobrenome Cordeiro, que respondia ao nome de Venceslau, tinha um segredo que ninguém na fazenda conhecia. Era, na verdade, sócio investidor oculto do negócio e levava meses comprando cal e outros insumos em quantidades menores às que reportava nos livros, cobrando da fazenda o preço da quantidade completa e embolsando a diferença. Aquele esquema funcionou sem percalços por quase um ano, com cortes tão pequenos em cada compra que ninguém notava a diferença, até que a quantidade real de cal disponível, cada vez mais reduzida por sua própria cobiça acumulada, tornou-se insuficiente para fermentar corretamente o maior lote que a fazenda havia produzido em toda a temporada. O mesmo que Assunción, como parte de suas tarefas de aprendiz, havia ajudado a medir e verter nas tinas sob instrução direta do próprio Venceslau. Venceslau soube, no instante em que viu o lote arruinado, que se os donos investigassem a fundo, descobririam não apenas o erro, mas todo o esquema de desvio que mantinha há meses. Precisava desesperadamente de alguém a quem culpar, alguém sem família poderosa que o defendesse. Alguém cuja palavra pesasse menos que a sua diante dos patrões. Encontrou essa vítima perfeita em Assunción, a mesma aprendiz que havia medido a cal e a acusou publicamente,
diante de todos os trabalhadores reunidos, de ter medido mal a cal de propósito, de ter sabotado o lote por despeito, inventando uma disputa prévia entre ambos que jamais existira. Não se esforçou demais para que a mentira soasse sólida, confiando que sua palavra e sua autoridade bastariam por si só. E, de fato, a maioria dos presentes baixou o olhar sem ousar questioná-lo, enquanto Assunção sentia o ar escapar de seu peito diante da magnitude da injustiça que se cernia sobre ela sem aviso prévio. Tentou se defender ali mesmo, explicando que ela apenas havia medido a cal na quantidade exata que o próprio Venceslau lhe havia entregado naquela manhã, que jamais teria ocorrido a ela alterar nada por iniciativa própria, que não tinha motivo algum para arriscar o único trabalho que a sustentava. Mas Venceslau, antecipando qualquer objeção, já havia preparado o terreno de antemão, semeando durante os dias prévios comentários sutis entre os trabalhadores sobre um suposto ressentimento de Assunção para com a fazenda, de forma que sua defesa soasse, a ouvidos já predispostos, como a desculpa desesperada de uma culpada encurralada. A acusação caiu sobre Assunção como um balde de água gelada. Os demais trabalhadores, a maioria dependente economicamente da boa vontade do capataz, baixaram o olhar sem ousar contradizê-lo, embora mais de um soubesse perfeitamente que Assunção jamais havia cruzado palavra alguma disputada com Venceslau antes daquele dia. Ela mesma sentiu, naquele instante, o peso completo de sua condição de órfã sem sobrenome que a respaldasse, compreendendo que sua palavra sozinha jamais pesaria o suficiente diante da de um homem com autoridade reconhecida dentro da fazenda. Venceslau, com a autoridade que seu cargo lhe conferia, deu-lhe um prazo de 3 dias para reunir uma soma de dinheiro impossível de pagar, o valor completo do lote perdido, ou, caso contrário, seria entregue como serva por dívidas à Fazenda das Almas, um lugar conhecido em toda a região pelo tratamento brutal que recebiam as mulheres que trabalhavam ali sem qualquer proteção. Assunção sentiu o chão se abrir sob seus pés, sabendo que não tinha forma alguma de reunir aquela soma, nem tempo suficiente para provar sua inocência diante de um homem que controlava cada palavra que se dizia dentro daquela fazenda. Correu naquela mesma tarde até o convento, buscando o único refúgio e conselho que lhe restavam no mundo inteiro, sem saber ainda que Sorpreta estava prestes a lhe revelar um segredo guardado por décadas, um que mudaria o rumo completo de sua vida antes que o sol voltasse a nascer. Sorpreta ouviu o relato completo sem interromper, com as mãos entrelaçadas sobre o hábito e o rosto cada vez mais sério, à medida que Assunção avançava nos detalhes do ultimato, assentindo apenas de vez em quando para indicar que seguia cada palavra com toda a atenção. Quando terminou, a anciã religiosa ficou em silêncio por um momento longo, como se estivesse travando uma batalha interna entre a prudência de uma vida inteira dedicada à discrição e a urgência do perigo que ameaçava a moça que havia criado como sua. Há algo que deveria ter te contado há muito tempo, disse finalmente com uma voz que tremia menos pela idade do que pela gravidade do momento. Algo que o convento guarda desde antes de você nascer e que até esta noite acreditei que jamais teria que ser usado. Contou-lhe que décadas atrás, uma mulher conhecida na região apenas como a Beata do Bálsamo havia vivido reclusa em uma pequena propriedade na costa, cuidando sozinha de um pequeno bosque de árvores nativas, dedicada à oração e à extração artesanal de resina, que depois presenteava aos enfermos da vila mais próxima, sem jamais cobrar um centavo. Sorpreta lembrava-se de tê-la conhecido pessoalmente uma única vez, ainda jovem noviça, quando aquela mulher chegou ao convento buscando refúgio temporário durante uma tempestade particularmente violenta, e recordava ainda a serenidade estranha que irradiava, como se tivesse feito as pazes, há muito tempo, com uma solidão que a qualquer outra pessoa teria destruído. Quando aquela mulher morreu sem família conhecida, havia deixado a propriedade em doação formal ao convento,
um gesto de gratidão às freiras que alguma vez a haviam acolhido de passagem em um momento difícil de sua juventude. A escritura, no entanto, havia se extraviado entre a papelada administrativa durante anos, até que Sorpreta, encarregada em seu tempo de organizar os arquivos, a encontrou por acaso e a guardou, sem saber então por que algo a impelia a não reportá-la nem vendê-la, apenas a conservá-la, como quem guarda uma semente esperando a terra correta. Essa terra é sua agora, disse, estendendo-lhe o papel amarelado com mãos que mal tremiam. O convento te acede desta mesma noite em doação formal com minha assinatura como testemunha. Ninguém poderá reclamá-la porque legalmente nunca pertenceu à fazenda nem a homem algum com poder para arrebatá-la. Assunção segurou o papel contra o peito, sentindo as lágrimas se aglomerarem nos olhos, mas Sorpreta não lhe deu tempo para a emoção. Disse-lhe, com a firmeza de quem viu passar injustiças suficientes para não perder tempo lamentando, que deveria partir naquela mesma noite, antes do amanhecer, levando apenas o essencial, porque Venceslau não hesitaria em enviar homens para procurá-la assim que corresse a voz de seu desaparecimento. Entregou-lhe, além da escritura, uma pequena bolsa com as escassas moedas que o convento guardava para emergências de caridade. Dinheiro que Assunção mesma havia ajudado a administrar durante os últimos 2 anos, sem saber que um dia terminaria usando-o para salvar a própria vida. Contou as moedas juntas em silêncio antes de guardá-las, como se aquele gesto simples selasse de alguma forma a transferência de uma responsabilidade que Assunção jamais imaginara que recairia sobre seus próprios ombros de maneira tão repentina. E a senhora? Perguntou Assunção com a voz embargada. Wenceslau virá perguntar. Saberá que a senhora me ajudou? Sorpreta sorriu um sorriso cansado, mas firme, e disse que levava mais de 40 anos dentro daqueles muros, que nenhum fazendeiro corrupto tinha poder algum sobre uma religiosa protegida pelo bispado, e que ela saberia exatamente o que dizer e o que calar quando chegasse o momento. Disse-lhe que se preocupasse em sobreviver, não por ela, que já havia vivido o suficiente para não temer homens como Venceslau. Abraçou-a então com uma força surpreendente para sua idade e sussurrou-lhe ao ouvido que rezaria por ela todas as noites até que se vissem novamente, não importando quanto tempo passasse. Assunção empacou o pouco que tinha em um saco de pano, guardou a escritura e as moedas contra o peito, envoltas em um lenço, e saiu do convento pela porta dos fundos que dava para a horta, justamente quando os primeiros sinos da madrugada começavam a soar na torre. Antes de cruzar o portão, parou por um instante para olhar para trás, para as janelas escuras do convento, onde havia passado toda a sua vida, sentindo que deixava para trás não apenas um perigo, mas também a única certeza que jamais conhecera. Caminhou por horas por trilhas que mal conhecia, afastando-se de Sonsonate para o sul, em direção à faixa costeira, onde, segundo as indicações que Sorpreta lhe havia ditado de memória, encontraria o terreno que agora, contra toda lógica, lhe pertencia. Se alguma vez sentiu que o mundo inteiro se confabulava para destruí-lo com uma mentira que não merecia, que às vezes a única saída é confiar em quem menos se espera e correr para o desconhecido. Então, esta história é para você. Antes de continuar, conte-nos nos comentários de que cidade ou vila você está nos ouvindo agora mesmo. Adoramos saber até onde chega o eco destas histórias que nos lembram que a injustiça, cedo ou tarde, encontra seu próprio caminho de volta. E se essa premissa já te tocou de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo e assine nosso canal. Junte-se à comunidade daqueles que, como Assunção, se recusam a deixar que uma mentira decida o seu destino. Aqui você encontrará histórias que te acompanharão em sua própria jornada de reconstrução. O primeiro dia de caminhada transcorreu entre o cansaço físico e uma espécie de atordoamento mental, como se seu corpo avançasse por pura inércia, enquanto sua mente ainda tentava processar a velocidade com que sua vida havia mudado de rumo em questão de horas.
Ela parou para descansar apenas 15 minutos após cruzar o último povoado conhecido, momento em que sentiu as pernas se recusarem a continuar, sem ao menos um breve respiro junto a um riacho onde pôde lavar o rosto e beber água fresca. Olhou-se por um instante no reflexo trêmulo da água, mal reconhecendo a mulher exausta e despenteada que lhe devolvia o olhar, perguntando-se se aquela mesma água, quilômetros rio abaixo, ainda passaria perto do convento onde havia deixado a única mãe que jamais conhecera. Já no decorrer da manhã, exausta e com os pés em carne viva dentro das sandálias gastas, Assunción escutou ao longe o som de um tambor de pregoeiro anunciando algo na praça de um povoado que acabara de contornar. Aproximou-se com cautela, escondida entre a multidão, disfarçando sua presença entre cestos de frutas e sacos de grãos empilhados junto às barracas, e sentiu que o coração lhe parava ao ouvir as palavras que o pregoeiro repetia a plenos pulmões. Ofereça-se uma recompensa generosa por qualquer informação sobre o paradeiro de uma tal Assunción Bautista, fugitiva acusada de sabotagem e roubo na fazenda dos Cerros, descrita com detalhes precisos que coincidiam exatamente com seu rosto e suas roupas. Cobriu a cabeça com o xale e afastou-se lentamente da praça, com o coração batendo tão forte que temia que o som delatasse cada um de seus passos. Compreendeu com uma clareza gelada que Venceslau não se limitara a ameaçá-la em particular. Havia transformado seu nome em uma caçada pública, oferecendo dinheiro suficiente para que qualquer desconhecido, por pura necessidade, estivesse disposto a denunciá-la sem pensar duas vezes. Perguntou-se enquanto caminhava de cabeça baixa entre as barracas do mercado quantas pessoas naquela mesma praça já teriam ouvido sua descrição. Quantos olhos poderiam estar naquele exato instante examinando-a com suspeita sem que ela percebesse. A partir daquele momento, evitou os caminhos principais, preferindo trilhas de arrieiros que margeavam a selva, comprando comida apenas nas barracas menores e mais solitárias, e respondendo com evasivas sempre que algum desconhecido curioso perguntava seu nome ou seu destino. Dormiu uma noite inteira escondida entre as raízes de uma enorme árvore de seiva, tremendo não só de frio, mas do terror de ouvir em cada estalo do mato os passos de alguém que finalmente a tivesse reconhecido. Aprendeu nesses dias de caminho solitário a distinguir o som dos cavalos de trabalho, do de passeio, a calcular pela poeira levantada no caminho se um cavaleiro se aproximava com pressa ou com calma, habilidades que jamais precisara antes e que agora se tornavam a diferença entre a liberdade e a condenação. Ao terceiro dia de caminho, seguindo as indicações que a irmã apresentação lhe ditara de memória, chegou à faixa costeira, onde o ar se tornava distinto, mais úmido, carregado de uma fragrância doce e resinosa que não sentira nunca antes. O aroma inconfundível do bálsamo negro exalando dos troncos das árvores, que começavam a rodeá-la cada vez com maior densidade. O som do mar, ainda distante, mas perceptível em uma brisa salgada que não conhecia, lembrou-lhe o quão longe estava já de tudo o que um dia chamara de lar. Encontrou o caminho marcado por uma pedra talhada com uma cruz simples, tal como a anciã religiosa lhe descrevera, e o seguiu até que a vegetação se abriu diante de uma pequena propriedade que a deixou sem fôlego. O coração batia com uma mistura de exaustão e esperança que não sentia há dias, enquanto seus olhos percorriam cada detalhe daquele lugar que, contra toda lógica, agora era seu. Não era uma ruína. A casa de madeira escurecida pela umidade salina da costa próxima. Tinha o telhado de telha intacto, as janelas fechadas com postigos firmes e uma porta reforçada com um cadeado de ferro que parecia ter sido colocado com a intenção expressa de que ninguém entrasse jamais sem permissão. O quintal, embora invadido de mato, conservava os restos ordenados do que um dia fora um pomar de ervas medicinais, agora crescidas livres, mas reconhecíveis,
manjericão silvestre, arruda, alecrim, que se estendiam como um tapete fragrante sobre a terra descuidada. Quebrou o cadeado com uma pedra após várias tentativas e entrou em um interior que cheirava a cera de vela velha e a incenso ressecado, com um pequeno altar ainda de pé contra a parede do fundo, sobre o qual repousava uma imagem desgastada da Virgem, e ao lado dela um rosário de sementes escuras pendurado em um prego. A cama era estreita, mal um catre com um colchão de palha compactada pelos anos. E em um canto cuidadosamente empilhados, havia frascos de barro selados com cera, dezenas deles, cada um etiquetado com uma letra pulcra e religiosa que descrevia distintos remédios: bálsamo puro para feridas, tintura para tosse, unguento para queimaduras. Sobre uma prateleira de madeira, encontrou também instrumentos simples de extração, facas curvas já oxidadas, funis pequenos de barro, tudo disposto com a mesma ordem metódica de alguém que transformara a solidão em um ofício próprio em vez de deixar-se vencer por ela. Assunção sentou-se no catre, exausta, sentindo pela primeira vez em dias algo parecido ao alívio, até que seu olhar pousou em um baú pequeno de madeira escura, escondido sob o altar, fechado com uma fivela simples, que cedeu sem resistência, sem necessidade de forçá-lo demais. Dentro encontrou um diário encadernado em couro, as páginas amareladas cobertas de uma letra apertada e constante. E ao abri-lo na primeira página, leu uma frase escrita décadas atrás que a deixou gelada, como se a própria beata do bálsamo estivesse falando diretamente a ela através do tempo. Se alguma vez outra mulher perseguida encontrar este lugar, que saiba que não está fugindo para o nada, está fugindo para um propósito que ainda não conhece. Passou o resto daquela noite folheando o diário à luz de uma vela improvisada, encontrando entre suas páginas receitas de remédios, orações copiadas de memória e pequenas reflexões cotidianas sobre a solidão escolhida, sobre o silêncio do mato, que com os anos deixara de se sentir como castigo e se tornara, segundo as próprias palavras da beata, a companhia mais honesta que jamais tivera. Assunção sentiu que aquelas páginas escritas por uma mulher que morrera décadas atrás lhe ofereciam o consolo exato que precisava naquele momento de terror e desenraizamento. Um mapa silencioso de como sobreviver à solidão sem deixar-se consumir por ela. Os primeiros dias na propriedade transcorreram entre o trabalho exaustivo de limpar o quintal invadido e o medo constante de que alguém, seguindo o rastro do boato e da recompensa, acabasse encontrando-a mesmo naquele canto apartado do mundo. Assunção evitava sair durante o dia, preferindo trabalhar ao amanhecer e ao entardecer, quando a possibilidade de cruzar com algum viajante curioso diminuía consideravelmente. Cortou o cabelo abaixo dos ombros com uma faca de cozinha, alterando sua aparência o suficiente para não coincidir totalmente com a descrição que corria de povoado em povoado, e adotou, diante de qualquer desconhecido eventual, o nome falso de Consuelo, uma santa cujo nome lhe pareceu apropriado, dadas as circunstâncias, um pequeno ato de fé silenciosa, de que aquele nome emprestado a protegeria tanto quanto qualquer esconderijo físico. Aprendeu também a ler as marés e os ventos da costa, um conhecimento completamente novo para ela, guiando-se pelos pescadores, que às vezes passavam perto de sua propriedade a caminho do mar, embora sempre mantivesse uma distância prudente, saudando apenas com um gesto antes de continuar seu trabalho. Restaurou o pomar de ervas medicinais herdado da beata, reconhecendo com a ajuda do diário encontrado quais plantas serviam para que dores, sentindo que aquele conhecimento antigo, anotado por uma mulher que jamais conheceria pessoalmente, se tornava pouco a pouco seu próprio conhecimento. Também reparou o telhado da pequena construção dos fundos que servia de adega, aprendendo a manejar o martelo e os pregos com a mesma determinação com que aprendera, anos atrás, a distinguir os tons exatos do anil nas tinas de tingimento. Foi numa tarde quente,
Quase 2 semanas após sua chegada, enquanto recolhia lenha perto do limite de sua propriedade, que escutou um grito de dor vindo da mata vizinha, seguido de um silêncio abrupto que lhe gelou o sangue de uma maneira distinta do medo de ser descoberta. Correu em direção ao som sem pensar, afastando galhos e cipós, e encontrou um rapaz jovem de uns 14 anos estirado no chão junto a um pé de bálsamo, segurando o braço com o rosto contraído de dor, enquanto um facão manchado de resina jazia jogado ao seu lado. O sangue já encharcava a manga de sua camisa, e o rapaz, apesar da dor evidente, lutava em silêncio absoluto para conter as lágrimas, mordendo os lábios com uma força que surpreendeu Assunción antes mesmo de compreender que aquele silêncio não era simples timidez, mas algo mais profundo. O rapaz, que Assunción reconheceria depois como Tobias, não emitiu nenhum som além da respiração entrecortada, olhando-a com olhos muito abertos, aterrorizados, mas completamente mudo, sem pronunciar palavra alguma, apesar da dor evidente. Assunción ajoelhou-se junto a ele, examinando o corte profundo que o facão abrira em seu antebraço ao escorregar durante a extração de resina e agiu com a calma aprendida no convento, onde as freiras cuidavam de feridas de todo tipo entre os enfermos que buscavam ajuda. Rasgou parte de seu próprio xale para improvisar um curativo, aplicando pressão firme enquanto lhe falava em voz baixa, tranquilizadora, sem esperar resposta verbal alguma, notando que o rapaz, embora não falasse, entendia perfeitamente cada palavra que ela dizia, assentindo ou negando com movimentos precisos de cabeça. Explicou com calma que o corte precisava de pressão constante para estancar o sangramento, e Tobias, apesar da dor, colaborou, segurando ele mesmo o pano contra o próprio braço, quando ela precisou das mãos livres por um instante, demonstrando uma integridade que a comoveu profundamente. Foi enquanto terminava de prender o curativo que escutou passos apressados se aproximando entre as árvores e um homem jovem, de ombros largos e camisa manchada de resina escura, apareceu correndo com o rosto desfeito em pânico ao ver o irmão no chão. Apresentou-se entre arquejos como Serápio Alvarado, balsamista da propriedade vizinha, e explicou atropeladamente que Tobias, seu irmão mais novo, insistira em ajudá-lo naquela tarde com a extração. Apesar de ele mesmo o ter advertido sobre o perigo de manusear o facão sem a supervisão adequada, ajoelhou-se junto ao rapaz, revisando o curativo improvisado com mãos trêmulas. E quando compreendeu que Assunción agira com rapidez e conhecimento suficientes para evitar que a ferida piorasse, olhou-a com uma gratidão que não encontrava palavras completas para expressar. Assunción, ainda cautelosa por sua própria situação, apresentou-se com o nome falso que havia adotado, Consuelo, e explicou que morava sozinha na propriedade vizinha, sem dar mais detalhes. Serápio, absorto en la preocupación por su hermano, no insistió en preguntar más. Y entre los dos, cargaron a Tobías hasta la casa de los Alvarado, una construcción modesta, pero acogedora a poca distancia, donde Assunción ayudó a limpiar la herida y a preparar un ungüento de bálsamo puro. Para su propia sorpresa, lo encontró entre los frascos heredados de la beata. Fue mientras aplicaba el ungüento sobre el brazo de Tobías que el muchacho, aún sin hablar, tomó un carboncillo y un trozo de papel que encontró sobre la mesa y escribió con letra insegura, pero perfectamente legible, una sola palabra dirigida a ella: gracias. Assunción sintió que el pecho se le apretaba de una manera inesperada. Comprendió que aquel muchacho, silencioso pero lejos de estar aislado del mundo, encontraría en ella, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, una de las pocas personas dispuestas a escucharlo exactamente como él podía comunicarse. En las semanas siguientes, Tobías comenzó a visitar la propiedad de Assunción con frecuencia, siempre con el pequeño cuaderno y el carboncillo colgados de una cuerda alrededor del cuello, comunicándose con ella a través de frases cortas y dibujos rápidos que Assunción aprendió a interpretar con creciente facilidad, hasta el punto de anticipar a veces lo que el muchacho quería decir antes, incluso
de que terminara de escribirlo. Descubrió casi por accidente que el muchacho poseía un don extraordinario. Podía identificar, solo con mirar la corteza y las hojas de un árbol de bálsamo desde varios metros de distancia, cuáles producirían la resina de mejor calidad. Un talento que ni Serapio ni ningún otro balsamero de la región poseía con esa precisión. Tobías, orgulloso de aquel don que nadie más valoraba del todo, dibujaba con esmero pequeños mapas del terreno de Asunción, marcando con símbolos propios cuáles árboles merecían atención prioritaria. Un lenguaje visual que solo los dos terminaron por comprender completamente. Serapio le explicó durante una de las muchas tardes que pasaban trabajando juntos, reparando la cerca derrumbada de la propiedad de Asunción, que Tobías había dejado de hablar el mismo día en que presenció, siendo apenas un niño de 8 años, la caída fatal de su padre desde lo alto de un árbol de bálsamo durante una extracción descuidada. Ningún médico ni curandero de la región había logrado explicar el silencio del muchacho más allá del trauma evidente. Y la familia había aprendido, con el paso de los años, a comunicarse con él a través de gestos y notas escritas, sin presionarlo jamás a recuperar una voz que parecía haberse quedado atrapada en aquel día terrible. Asunción, escuchando aquel relato, sintió una conexión profunda con la experiencia del muchacho, reconociendo en su silencio una forma de supervivencia parecida a la suya propia, aunque manifestada de manera distinta. Comenzó a incluir a Tobías en cada tarea de la propiedad, pidiéndole su opinión experta sobre los árboles de bálsamo que crecían silvestres en su terreno, y fue precisamente guiándose por el talento del muchacho que descubrió, con un asombro que le aceleró el pulso, que su propiedad albergaba una de las concentraciones más ricas de árboles maduros que Tobías había visto jamás, capaces de producir una resina de calidad excepcional durante generaciones, si se cuidaban correctamente. Los tres desarrollaron, sin planearlo, una rutina que llenaba los días de un propósito compartido. Tobías recorría el terreno cada mañana, marcando con pequeñas cintas de tela los árboles listos para la extracción. Serapio enseñaba a Asunción las técnicas precisas del corte, y ella a su vez compartía con ambos hermanos los remedios y conocimientos heredados del diario de la Beata, curando pequeñas heridas y raspones con la misma dedicación que había aprendido entre las monjas del convento. Hubo tardes enteras en que los tres reían juntos alrededor de un fuego pequeño, compartiendo tortillas y frijoles. Y Asunción sentía en esos momentos que el miedo que la había perseguido durante semanas se disolvía temporalmente en la calidez sencilla de una familia improvisada. Pasaron así casi 3 meses en los que la rutina compartida fue tejiendo sin prisa algo más profundo entre Asunción y Serapio. Empezaron a buscarse mutuamente para las tareas que perfectamente podían hacer solos, a inventar excusas pequeñas para prolongar una conversación al caer la tarde, a notar cada uno por su lado, que el día se sentía incompleto si no se habían visto siquiera un momento. Ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta lo que crecía despacio entre ambos, conscientes de que Asunción cargaba un peso que no le pertenecía compartir a la ligera. Y Serapio, por respeto a esa cautela silenciosa, prefirió esperar hasta sentir una certeza que no dejara lugar a dudas antes de decir cualquier cosa que pudiera parecer apresurada. Serapio, calculando mentalmente el valor comercial de semejante hallazgo, le advirtió con seriedad que aquello representaba una fortuna considerable, pero también un riesgo. Los grandes exportadores de bálsamo de la región vigilaban de cerca cualquier propiedad productiva nueva, y no todos ellos eran hombres de trato justo. Le contó, con el tono grave de quien ha visto casos similares antes, sobre otros pequeños propietarios de la costa, que habían perdido sus tierras ante presiones de comerciantes poderosos, obligados a vender por debajo del valor real, bajo amenazas veladas, que ningún juez local se atrevía a investigar demasiado a fondo. Asunción sintió que el estómago se le encogía, comprendiendo que la misma riqueza que podía finalmente darle independencia y seguridad, también podía convertirla en blanco de atención no deseada, justo cuando más necesitaba pasar desapercibida.
Fue durante uno de esos días, mientras Asunción y Serapio compartían un silencio cómodo tras una tarde de trabajo compartido, que él finalmente reunió el valor para decirle con una torpeza que contrastaba con su usual seguridad, que llevaba semanas pensando en ella, de una manera que iba mucho más allá de la gratitud por haber salvado a su hermano. Lo confesó con las mejillas encendidas, que Tobías mismo le había escrito una nota, preguntándole, sin ningún tacto propio de su edad, cuándo pensaba decirle a Asunción lo que sentía, y que aquella pregunta directa de su hermano menor había terminado de convencerlo de que ya no tenía sentido seguir guardando silencio. Asunción sintió que el corazón se le aceleraba, pero antes de permitirse responder con la misma sinceridad, comprendió que no podía dejarlo entregar su corazón a una mujer que ni siquiera existía del todo. Le pidió que se sentara y con la voz temblando más de lo que hubiera querido, le confesó que su nombre verdadero no era Consuelo, que se llamaba Asunción Bautista y que era una fugitiva acusada de un crimen que jamás había cometido, buscada con recompensa en varios pueblos de la región. Le contó todo sin omitir detalle: el capataz corrupto, la acusación pública, el plazo imposible, la huida de madrugada. Le dijo que entendería perfectamente si aquello cambiaba lo que sentía, que no le exigía nada, pero que no podía permitir que él se enamorara de una mentira. Serapio escuchó todo en silencio absoluto, sin apartar la mirada de ella ni un instante. Y cuando Asunción terminó, temiendo lo peor, él simplemente le tomó las manos y le dijo que lo único que aquella confesión había cambiado era la admiración que sentía por ella. Ahora todavía más profunda, al saber la fuerza que había necesitado para reconstruir una vida entera bajo semejante peso, le prometió que guardaría su secreto como si fuera propio y que la protegería de Wenceslao Cordero con la misma determinación con que protegía a su propio hermano. Fue apenas un instante después de aquella promesa, con los dos todavía tomados de las manos, que un ruido de cascos de caballo acercándose por el sendero principal los puso de pie a ambos de un salto, ya no con el miedo solitario que Asunción cargaba desde hacía meses, sino con un terror compartido y perfectamente consciente, porque ahora Serapio sabía exactamente lo que estaba en juego, si aquel jinete resultaba ser un cazador de recompensas. El jinete resultó ser un simple cartero rural que repartía correspondencia y avisos oficiales entre las haciendas de la costa, y los papeles que llevaba no eran carteles de búsqueda, sino notificaciones de impuestos atrasados para las propiedades productoras de bálsamo de la región. Un trámite rutinario que nada tenía que ver con Asunción. Aún así, el susto había sido suficiente para recordarle con crudeza que su libertad seguía siendo precaria, sostenida apenas por la suerte y el aislamiento de aquel rincón costero. Cuando el cartero finalmente se alejó sin haberla reconocido, Asunción sintió que las piernas le fallaban, no ya por el susto del jinete, sino por el peso acumulado de haber compartido por fin la verdad completa de quién era. Fue Serapio quien la sostuvo rodeándole los hombros con un brazo firme, mientras ella respiraba profundamente para calmar el temblor que todavía la recorría. Él le repitió con la misma firmeza de antes, que nada de lo que sabía ahora cambiaba lo que sentía y que enfrentarían juntos cualquier peligro que llegara a buscarla. Se quedaron así, abrazados bajo la sombra de los árboles de bálsamo, sin necesidad de más palabras, sintiendo ambos que algo importante acababa de asentarse entre ellos, con la misma naturalidad con que la resina fluía despacio de la corteza herida. Serapio le dijo que había investigado un poco con discreción sobre la hacienda de los Cerros y su capataz, preguntando entre conocidos balsameros que a veces comerciaban con la región del Añil, y que el nombre de Wenceslao Cordero no le era del todo desconocido. Circulaban rumores de que aquel mismo hombre llevaba años intentando, sin éxito, adquirir tierras productivas en la costa del Bálsamo, específicamente parcelas con árboles maduros, como los que crecían en la propiedad de Asunción, ofreciendo sumas ridículamente bajas a los pequeños propietarios y recurriendo a intimidación cuando las ofertas eran rechazadas. Asunción sintió que un escalofrío distinto,
más profundo que el miedo anterior, le recorría la espalda al escuchar aquel nombre repetido en un contexto completamente distinto al que ella conocía. Preguntó con voz apenas audible si Serapio sabía por qué Wenceslao querría específicamente tierras de bálsamo, siendo que su ocupación principal parecía estar en el negocio del añil. Serapio se encogió de hombros sin tener una respuesta clara, solo repitiendo lo que otros comerciantes murmuraban, que aquel hombre tenía negocios en más de un rubro y que ninguno de ellos, según los rumores, era completamente honesto. Aquella noche, Asunción durmió mal, dándole vueltas una y otra vez a la posibilidad remota, pero aterradora, de que el mismo hombre que la había condenado injustamente meses atrás pudiera de alguna manera cruzar su camino de nuevo. En las semanas siguientes, con la ayuda experta de Tobías y el trabajo constante de Serapio, Asunción organizó la primera extracción seria de resina en su propiedad, aprendiendo el proceso completo bajo la guía paciente de ambos hermanos. Los cortes precisos en la corteza, el tiempo exacto de espera para que la resina fluyera sin dañar el árbol, la recolección cuidadosa en pequeños recipientes de barro. Las manos se le llenaron de callos nuevos, distintos a los que había desarrollado años atrás, sumergiendo las tinas de añil, y sintió en cada frasco, lleno de resina oscura, una satisfacción que ningún trabajo anterior le había dado, la certeza de estar construyendo algo completamente suyo desde los cimientos. La calidad del bálsamo resultante sorprendió incluso a comerciantes experimentados del pueblo cercano, que pagaron un precio considerablemente alto por el primer lote, dejando a Asunción con más dinero del que había tenido jamás en toda su vida. Guardo una parte de aquel dinero en una caja de metal enterrada bajo el altar de la Beata, siguiendo un instinto de precaución que nunca terminó de abandonarla del todo, y con el resto compró herramientas nuevas, sementes para expandir aorta medicinal y un pequeño presente de agradecimiento para Tobías. Caderno novo de páginas grossas, muito melhor do que o que ele usava até então, que o rapaz recebeu com sorriso largo e sincero. Serapio, por sua vez, insistiu em não aceitar nenhum pagamento por sua ajuda, dizendo que trabalhar ao lado dela já era, por si só, a melhor parte de seus dias. Uma confissão que fez Asunción corar tanto quanto a ele mesmo. Foi precisamente a notícia daquela venda excepcional, transmitida de comerciante em comerciante ao longo da costa, que finalmente chegou aos ouvidos de Wenceslao Cordeiro, que há anos procurava exatamente esse tipo de propriedade para expandir um negócio paralelo de exportação que mantinha em segredo de seus próprios sócios da fazenda anilera. Comerciante conhecido seu, sem suspeitar de nada, comentou de passagem durante um jantar de negócios que uma jovem na costa do Bálsamo havia produzido, do nada, um dos melhores lotes de resina que se via em anos e que todo mundo já falava da fortuna que aquela propriedade prometia para quem conseguisse se associar a ela. O comerciante só conhecia a vendedora como Consuelo, o nome com que Asunción se apresentava em cada negócio cotidiano. Mas Wenceslao, calculista como era, não se contentou com um simples apelido de mercado antes de se aproximar para negociar. Mandou averiguar o registro oficial da propriedade no Fórum de Sonsonate, o único documento que exigia um nome legal completo. Quando o nome que aparecia naquela escritura finalmente chegou às suas mãos, Asunción Bautista sentiu que o mundo parava por um instante, incapaz de acreditar na coincidência que tinha diante de si. Wenceslao se apresentou na propriedade numa tarde de sábado, acompanhado de 2 homens corpulentos que não dissimulavam sua profissão de intimidação. E quando Asunción saiu para ver quem chegava, sentiu as pernas congelarem ao reconhecer, após meses de fuga, o rosto do homem que havia destruído sua vida com uma mentira calculada. Reconheceu também, com um arrepio adicional, o mesmo tom de voz autoritário que lhe havia arrebatado toda a possibilidade de se defender naquela tarde na fazenda das colinas. A mesma segurança de quem está acostumado a que ninguém lhe questione nada. Wenceslao, por sua vez, ficou olhando para ela com uma expressão que passou rapidamente da surpresa
ao cálculo frio, compreendendo em questão de segundos que a mulher que ele havia arruinado por pura conveniência meses atrás era, contra toda probabilidade, a mesma que agora possuía exatamente a terra que ele levava anos tentando conseguir. "Que surpresa!" disse finalmente com um sorriso que não tinha nenhuma calidez. O mundo é menor do que se pensa. Assunção não recuou, embora o coração lhe batesse com uma força que ameaçava subjugá-la, obrigou-se a manter as costas retas, lembrando cada lição de calma que havia aprendido durante meses, vivendo sob ameaça constante, sabendo que qualquer sinal de fraqueza diante daquele homem podia lhe custar tudo o que havia construído. Perguntou com uma voz que se esforçou por manter firme: o que ele fazia ali? E Venceslau, com a falsa cordialidade de quem está acostumado a conseguir o que quer através da intimidação disfarçada de negócio, explicou que vinha fazer uma oferta generosa pela propriedade, dinheiro suficiente para que ela desaparecesse da região para sempre e ninguém voltasse a perguntar pela fugitiva das colinas. Voicerápio, que havia chegado correndo ao ver os cavalos estranhos de sua própria propriedade, quem se interpôs entre ambos, exigindo saber quem era aquele homem e que relação tinha com Assunção, sua voz carregada de uma autoridade protetora que ela jamais lhe tinha ouvido antes. Venceslau, sem perder a compostura, explicou com uma tranquilidade calculada que Assunção era uma fugitiva procurada por sabotagem e roubo, que qualquer um que a protegesse se tornava perante a lei cúmplice de seus crimes, e que o mais sensato para todos seria que ela aceitasse sua oferta e desaparecesse antes que ele se visse obrigado a chamar as autoridades. Serápio não precisou buscar confirmação alguma no rosto de Assunção, pois já conhecia cada detalhe daquela história há meses, contada por ela mesma na noite em que decidiu confiar-lhe a verdade completa. Foi ele quem falou primeiro, dizendo que conhecia perfeitamente a história real por trás daquela acusação e que Venceslau não enganaria mais ninguém na costa do Bálsamo com a mesma mentira que havia usado nas colinas. Venceslau, surpreso de que aquele balsameiro já conhecesse os detalhes que ele acreditava guardados com tanto cuidado, sentiu pela primeira vez uma fenda de incerteza em seu próprio plano, sem saber ainda o quanto Serápio realmente sabia, nem com quem mais poderia tê-lo compartilhado. Assunção sentiu que o chão sob seus pés cambaleava, compreendendo que Venceslau havia calculado seu movimento com precisão, sabendo que a ameaça legal pesaria mais do que qualquer explicação que ela pudesse oferecer. Mas algo no olhar daquele homem, algo na maneira desesperada como insistia em fechar o negócio naquela mesma tarde, a fez compreender que havia algo mais por trás daquela urgência, algo que Venceslau precisava ocultar com a mesma desesperação com que ela precisava proteger sua liberdade. "Se está tão seguro de sua versão", disse Assunção com uma calma que a surpreendeu a ela mesma. "Por que não chamou as autoridades ainda? Por que prefere comprar meu silêncio em vez de simplesmente me entregar?" O rosto de Venceslau se enrijeceu por um instante. Uma fenda minúscula em sua compostura que Assunção, treinada por meses vivendo atenta a cada gesto de perigo, não deixou passar despercebida. Compreendeu com uma certeza crescente que aquele homem temia uma investigação tanto quanto ela, que sua pressa em comprar a terra e silenciá-la não nascia da justiça, mas do medo de que em qualquer processo legal formal, seu próprio esquema de desvio na fazenda das colinas terminasse finalmente exposto. Lembrou-se então com uma clareza repentina de pequenos detalhes que em seu momento não havia sabido interpretar. A pressa inusual com que Venceslau havia exigido o pagamento do lote arruinado, sua insistência em que ela não falasse com os donos ausentes da fazenda antes de aceitar a punição, a maneira como evitava sempre qualquer menção a uma auditoria formal das contas. Venceslau, notando a mudança na expressão de Assunção, compreendendo que ela começava a juntar os pontos perigosos, perdeu a paciência calculada que mantivera até então. Fez um sinal breve aos dois homens que o acompanhavam, e estes avançaram em direção a Serápio,
com uma intenção que não deixava lugar a dúvidas. Enquanto Venceslau, com a voz já despojada de qualquer cordialidade, advertia que se ela não assinasse a venda naquele mesmo instante, seu protetor sofreria as consequências de ter se envolvido em algo que não lhe dizia respeito. Um dos homens de Venceslau segurou Serápio por trás, imobilizando-lhe os braços, enquanto o outro desembainhava um facão de trabalho que levava pendurado no cinto, levantando-o com uma lentidão deliberada, calculada para maximizar o terror antes de desferir qualquer golpe, enquanto Serápio lutava inutilmente contra o aperto firme que o mantinha imóvel. Assunción gritou implorando que parassem, oferecendo assinar o que fosse com tal de que soltassem Serápio. Mas Venceslau, desfrutando do controle absoluto que sentia ter sobre a situação, apenas sorriu e disse que a assinatura viria depois, que primeiro precisava que ela entendesse com clareza as consequências de desafiá-lo. Foi naquele instante exato, com o facão já a meio caminho de descer sobre o braço de Serápio, ainda erguido pelo homem que o imobilizava por trás, que Tobias, que havia chegado correndo atrás de Assunción, sem que ninguém reparasse em sua presença, encontrou de algum lugar dentro de si uma voz que estava enterrada há 6 anos, sob o peso de um trauma que nunca havia conseguido nomear em voz alta. Depois, contaria com suas próprias palavras que naquele instante não pensou em absoluto em quebrar seu silêncio, que simplesmente o terror de perder a única família que lhe restava foi maior do que qualquer muro que havia construído ao redor de sua própria voz durante todos aqueles anos. Serápio. O grito saiu quebrado, áspero, como se cada ano de silêncio se rasgasse de golpe naquela única palavra. Mas foi o suficiente para que o homem do facão, surpreendido pelo som inesperado de uma voz que ninguém na região sabia que existia, vacilasse uma fração de segundo antes de completar o golpe. Essa fração de segundo foi tudo o que Serápio precisou para torcer o corpo, recebendo o fio do facão apenas em um corte superficial ao longo do antebraço, em vez do golpe direto que poderia ter-lhe ceifado o membro por completo. Assunción. Aproveitando a confusão geral que o grito de Tobias havia gerado, lançou-se para a frente com toda a força que o terror e a fúria lhe concederam, empurrando o homem armado o suficiente para que ele perdesse o equilíbrio. Enquanto Tobias, ainda gritando o nome de seu irmão, com uma voz que se fortalecia a cada segundo, corria para se interpor fisicamente entre os agressores e Serápio. O escândalo atraiu em questão de minutos vários trabalhadores de propriedades vizinhas que haviam escutado os gritos e correram para investigar, entre eles, 2 homens que reconheceram imediatamente Venceslau e começaram a perguntar em voz alta o que fazia o capataz de uma fazenda de anil, intimidando com violência gente da costa do Bálsamo. Um deles, um balsameiro mais velho de barba branca que Serápio conhecia desde criança, postou-se firme diante de Venceslau e lhe advertiu, com a autoridade que dão os anos e o respeito de toda uma comunidade, que a costa do Bálsamo não se deixava intimidar por latifundiários de outras regiões, que ali as coisas se resolviam com a lei e com a palavra dos vizinhos, não com facões nem ameaças. Venceslau, compreendendo que a situação lhe escapava das mãos diante de testemunhas que não podia controlar nem comprar naquele momento, ordenou a seus homens que se retirassem, prometendo com voz venenosa que aquilo não terminava ali, que voltaria com a autoridade legal necessária para reclamar o que considerava seu. Quando finalmente se foram, Assunción ajoelhou-se ao lado de Serápio para examinar o corte em seu braço, aliviada ao comprovar que, embora sangrasse consideravelmente, não havia danificado nada vital, rasgou novamente parte de seu chale, já transformado quase no curativo oficial daquela família, e o prendeu com mãos que ainda tremiam pela adrenalina recente, murmurando palavras de consolo que não sabia bem se dirigia a Serápio ou a si mesma. Ela lhe pegou a mão assim que terminou, apertando-a com força, e disse-lhe, com a voz ainda agitada, que jamais em sua vida havia sentido tanto medo como no instante em que viu aquele facão descer, não por si mesmo,
mas pelo que perderia se algo lhe acontecesse. Mas foi Tobias quem capturou toda a sua atenção. Tremendo visivelmente pelo esforço e pela emoção de ter rompido um silêncio de anos, com lágrimas correndo por um rosto que não sabia se ria ou chorava, ajoelhou-se diante do rapaz, pegando-lhe as mãos, e perguntou com voz suave se ele estava bem, se podia repetir o que acabara de dizer. Serápio repetiu o rapaz, desta vez com menos força, mas com a mesma clareza surpreendente, antes de abraçar seu irmão com um desespero que levava anos contendo, enquanto ambos choravam abraçados no meio do pátio, alheios por um instante a qualquer outra coisa que não fosse o milagre de ouvir um ao outro depois de tanto silêncio. Serápio, ainda segurando seu braço ferido com a mão livre, apertou o irmão contra si, com a mesma força com que um dia havia prometido protegê-lo, sem conseguir conter tampouco suas próprias lágrimas diante daquele milagre inesperado. Assunção os observou com o coração transbordando, compreendendo que naquele dia, apesar do terror vivido, algo que ela jamais imaginaria ter provocado lhes havia sido devolvido aos dois irmãos. Mas a alegria do momento foi rapidamente obscurecida pela certeza de que Venceslau não se renderia apenas com palavras de ameaça e que o próximo confronto, quando chegasse, viria respaldado por autoridades que ele mesmo se encarregaria de comprar antes que a verdade completa viesse à tona. Naquela mesma noite, Assunção escreveu uma carta longa e detalhada, dirigida à sua representação, contando tudo o que havia acontecido, incluindo a crescente suspeita de que Venceslau escondia algo muito mais grave do que uma simples acusação falsa, e a enviou com um arrieiro de confiança que Serápio conhecia desde criança, rogando que chegasse o mais rápido possível a Sonsonate. A resposta não tardou a chegar. Apenas uma semana depois, não em forma de carta, mas na própria pessoa da Sor-Representação, que viajou até a Costa do Bálsamo, acompanhada de um jovem advogado ligado ao bispado, disposto a investigar formalmente as contas da fazenda dos Cerros. A velha religiosa, apesar dos incômodos evidentes da longa viagem para alguém de sua idade, insistiu em chegar pessoalmente, dizendo que já havia esperado anos demais para ver Assunção encontrar um lar próprio, para perder o desenlace daquela história por comodidade. Aconteceu que Sor Apresentação, em suas décadas dentro do convento, havia cultivado relações de confiança com administradores e contadores de toda a região, pessoas que lhe deviam antigos favores de caridade e que agora, com discrição mais determinação, acederam a revisar os livros da fazenda de Anil. O jovem advogado, filho de uma família que o convento havia ajudado anos atrás durante uma doença grave, trabalhou noite e dia durante quase 2 semanas, cruzando cifras de venda com os registros de embarque para a capital, encontrando discrepâncias que se acumulavam mês após mês, ano após ano, em quantidades que Venceslau jamais imaginou que alguém se daria ao trabalho de rastrear com tanto detalhe. O que encontraram confirmou as suspeitas de Assunção com juros. Durante quase 2 anos, Venceslau havia estado comprando cal e outros insumos em quantidades cada vez menores do que as que reportava nos livros da fazenda, cobrando sempre o preço completo e embolsando a diferença mês após mês. Uma fraude que, somada ao lote arruinado por sua própria cobiça acumulada, representava uma soma que nenhum juiz honesto poderia ignorar. Quando os donos ausentes da fazenda, finalmente alertados pelo advogado do bispado, voltaram para investigar pessoalmente, Venceslau tentou fugir da região antes de ser formalmente preso, mas foi detido no caminho por autoridades já alertadas da magnitude de sua fraude. Levaram-no algemado em frente ao mesmo povoado, onde meses atrás havia ordenado pregoar o nome de Assunção como criminosa. E mais de um vizinho comentou com uma satisfação amarga que a justiça às vezes tardava, mas raramente esquecia por completo. A acusação original contra Assunção foi retirada publicamente com um pedido formal de desculpas dos próprios donos da fazenda,
que, além disso, lhe ofereceram uma compensação econômica pelo dano causado à sua reputação, dinheiro que Assunción, com uma serenidade que surpreendeu a todos, aceitou doar em sua totalidade ao convento que a havia criado. Disse, quando alguém lhe perguntou por que não ficava com nada daquele dinheiro para si mesma, que já tinha tudo o que precisava entre as árvores de bálsamo e as pessoas que a rodeavam, e que aquele dinheiro encontraria um uso melhor, ajudando outras órfãs que, como ela, um dia necessitassem de um teto e uma oportunidade, com seu nome completamente limpo e sua propriedade assegurada legalmente, sem nenhuma disputa pendente. Assunción pôde finalmente viver sem o peso constante do medo que a acompanhava desde a noite de sua fuga, recuperou seu verdadeiro nome diante de todos os vizinhos da costa, deixando para trás para sempre Consuelo. E sentiu pela primeira vez que alguém a chamou de Assunción em voz alta, sem nenhum temor no meio, que finalmente havia voltado a habitar sua própria identidade por completo. Serapio, com o braço já curado, propôs casamento numa tarde tranquila junto às árvores de bálsamo, que haviam sido testemunhas de tudo o que viveram entre eles. E ela aceitou sem nenhuma dúvida, sentindo que depois de tanto correr, finalmente havia encontrado um lugar e uma gente a quem não precisava explicar nada para ser amada por completo. Tobias, cuja voz foi se fortalecendo semana após semana, com a paciência de quem reaprende algo que acreditava perdido para sempre, tornou-se com o tempo o balsamista mais respeitado de toda a costa. Seu dom especial para identificar as melhores árvores agora, acompanhado de uma floresta, embora ainda hesitasse por vezes, já não necessitava de nenhum caderno para se comunicar com o mundo. Guardou, no entanto, o caderno velho entre seus pertences mais preciosos, dizendo que queria lembrar sempre de onde havia voltado sua voz e a quem ela devia. Sor, apresentação. Antes de regressar a Sonate, confessou a Assunción, numa conversa íntima sob a sombra das árvores, que ela mesma havia entrado no convento décadas atrás, fugindo de uma perda própria, que nunca terminou de compartilhar por completo, e que vê-la encontrar um final tão distinto ao seu, lhe devolvia uma fé que, às vezes, com os anos, havia começado a custar-lhe manter. O casamento foi celebrado meses depois, simples e luminoso, sob as mesmas árvores de bálsamo que haviam presenciado tanto o perigo quanto o amor. Com Sor apresentação oficiando junto ao padre do povoado e com Tobias orgulhoso pronunciando em voz alta e clara o nome completo de sua nova irmã durante o brinde. Uma façanha que, meses atrás, teria parecido impossível para todos os presentes. Os vizinhos de toda a costa do Bálsamo chegaram para celebrar trazendo consigo pratos compartilhados e música de guitarra improvisada, e Assunción, olhando ao seu redor aquela comunidade que a havia recebido sem perguntas e protegido sem condições, compreendeu que finalmente, depois de tanto fugir, havia deixado de ser uma fugitiva para se tornar simplesmente alguém que pertencia a um lugar. E agora, quem me está ouvindo, quero falar-lhe diretamente de coração a coração. Talvez você também já tenha carregado uma mentira que não merecia, uma acusação injusta que ameaçou definir quem você era aos olhos dos outros. Quero dizer-lhe que a verdade, embora tarde, sempre encontra seu caminho de volta, e que a injustiça que outros semeiam contra você, tarde ou cedo, se torna a semente de sua própria queda. Talvez você também conheça alguém que guardou silêncio por tempo demais, protegendo-se de uma dor que nunca terminou de curar. Quero dizer-lhe que as vozes que acreditamos perdidas para sempre, às vezes apenas estão esperando o momento exato, o amor exato, para se atrever a regressar. Não há prazo que o coração não possa romper quando de verdade o necessita. Se alguma vez sentiu que arriscar por alguém mais era uma loucura, que protegê-los podia custar-lhe tudo o que havia construído com tanto esforço, quero dizer-lhe que o amor verdadeiro raramente pergunta se vale a pena antes de agir. Simplesmente age e confia que o resto do caminho se revelará depois. Você não está sozinho nisso.
Eu estou aqui escutando, acompanhando você neste caminho de histórias que nos lembram que nenhuma mentira é tão forte quanto a verdade que decide finalmente sair à luz. Que cada silêncio que hoje carrega, seja ele qual for, tem também seu próprio momento de se romper quando o amor for suficientemente grande para exigi-lo. Veemo-nos na próxima história com carinho. Contos de Viúva. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.